Deus abençoe a todos vocês, Padre Cristo. Quero falar para você que compartilhe este live para que muita gente possa escutar a palavra do pastor Marcelo, que vai venir agora a trazer mensagem para todos vocês. E se você que está aqui escutando tem seu coração de querer ajudar esta obra, que nós fazemos obra social, temos a rádio, necessitamos que você possa entrar no live, pegar o contato do Pix e enviar para uma oferta, para que nós podamos seguir fazendo a obra de Deus, crescendo, comprando melhores cadeiras, comprando luzes e melhorar a rádio para que a obra não pare. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Pastor Marcelo, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os nossos queridos e amados irmãos, eu glorifico e agradeço ao Senhor nosso Deus e pela ajuda do Senhor Espírito Santo, que foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo ao mundo e principalmente à igreja, para nos ajudar nessa missão que, humanamente falando, é impossível. Não é difícil, é impossível. E por que eu digo impossível? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, no seu Evangelho, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, parte dele, disse: porque sem mim nada se pode fazer. A igreja, ela não tenta absolutamente nada. A igreja, ela planta. O mundo tenta. Tentativa se pressupõe a ideia de que se eu não conseguir, então eu me frustro. Mas quando eu planto, eu tenho certeza que aquela semente, ela vai germinar, brotar e dar frutos. Então assim é a igreja do Deus vivo. Repito, a igreja do Deus vivo não tenta absolutamente nada. A igreja do Deus vivo planta o amor, planta a verdade, que é a coluna e esteio da verdade. Então a igreja do Deus vivo planta, e plantando no tempo determinado pelo Pai, a igreja vai colher. Então plante, meu irmão, plante, minha irmã. Não tente absolutamente nada. Repito, plante, porque plantando, a promessa do Deus Todo-Poderoso, através do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6 e versículo 7 é: não erreis, porque de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Tudo, absolutamente tudo. Eu glorifico ao Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que criou. Eu glorifico ao Senhor Jesus Cristo, porque foi através dele, de seu sacrifício, que nós temos essa oportunidade. E agradeço ao Senhor Espírito Santo, porque foi pela sua ação e o seu poder que essa obra continua viva e firme, marchando até o arrebatamento, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu glorifico ao Senhor, eu agradeço ao Senhor, eu agradeço a essa igreja, a esse ministério, ao pastor Marcelo e a esse ministério por essa oportunidade. Mas o que eu quero compartilhar essa tarde aqui, nessa breve palavra, com a igreja do Deus vivo, que foi comprada por bom preço, pelo sangue de Cristo, é uma palavra bem simples, mas de um poder, mas de um valor imensurável e eterno. Preste bem atenção no que, através da minha vida, o Senhor Espírito Santo vai falar com você, principalmente comigo, porque a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, é uma espada de dois gumes, e ela corta. Não se assuste, porque como ela é comparada a uma espada de dois gumes que corta, quando ela chega, ela pode machucar, ela pode ferir, mas a natureza humana, mas o nosso egoísmo, mas o sangue de Cristo vem e cicatriza toda a dor. Então a intenção é a instrução, a intenção é o fortalecimento, e a intenção é a disciplina, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Então eu quero compartilhar com você hoje 3 poderosíssimas bases que a igreja precisa estar fundamentada e arraigada, a começar por mim. Guarde na tábua do seu coração: instrução no Evangelho
da graça de Deus. Fortalecimento no poder do Senhor Espírito Santo e disciplina. Imagina um banco de 3 pés, um banco com tripé. Tira um dos pés, o banco cai. Mantenha esse pé, tire o outro pé, mas mantenha o primeiro, o banco vai cair. Um tripé, se você tirar um dos pés, ele cai. Assim é a igreja do Deus vivo. Para que a igreja do Deus vivo possa se manter firme, constante e sempre abundante, e agradando ao Senhor nosso Deus. E que o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, também chamado o Espírito de poder, o Espírito de graça, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o glorioso Espírito de Deus, o Paracleto de Deus, o Consolador, ele possa continuar trabalhando, agindo nas nossas vidas. A gente precisa estar apoiado sobre esse tripé, que é o tripé da vida cristã. E qual é o tripé da vida cristã? Repito, instrução no Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Uma igreja, quando ela não é instruída, é uma igreja que ignora, é uma igreja que despreza, é uma igreja que vira as costas para o Senhor nosso Deus, para as suas instruções, para a sua palavra, para o seu Evangelho. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2, está escrito: no passado, Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, Ele nos fala através de seu Filho, por quem construiu o mundo e a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O governo é do Senhor Jesus. O tempo é do Senhor Jesus. A dispensação é da graça de Deus. As instruções é o Evangelho da graça de Deus. Quem nos ajuda é o seu Espírito. Quem age em nosso meio é o seu Espírito. Então, nunca esqueça o tripé da vida cristã: instrução. Nós precisamos ser instruídos no Evangelho da graça de Deus. Nós precisamos conhecer a instrução do Senhor, nosso Deus. E quem é o nosso Deus? É Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Bem-aventurado e único soberano, bom pastor, braço do Senhor, cabeça da igreja, Deus forte, Deus unigênito, Deus, Emanuel, grande eu sou, Filho amado, o primeiro e o último, autor e consumador da nossa fé, bem-aventurado e único soberano, legislador, libertador, luz do mundo, luz verdadeira, Messias, ungido, Nazareno, escolho de Deus, o primeiro e último, nossa Páscoa. Ele é o Senhor. Ele é que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Ele disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18: recebi todo o poder nos céus e na terra. Amém. O governo é dele, o tempo é dele, o Espírito é dele, a palavra final é dele. Não é mais dos profetas, não é mais de Elias, não é mais de Isaías, não é mais de Malaquias, não é mais de Abacuque. Eu fico muito preocupado e assustado quando eu chego numa reunião e ouço se falar de Moisés, ouço falar de Elias, ouço falar de Abacuque. Esse tempo passou. Eles cumpriram seu chamado, seu ministério. O poder de Deus se manifestou sobre eles no tempo deles. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. No passado, Deus falou aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, Ele nos fala através de seu Filho, por quem construiu o mundo e a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo, Deus da igreja, aquele que há de julgar os vivos e os mortos, aquele que vai nos julgar no grande julgamento, diante do grande trono branco. Ele disse, no Evangelho de João, no capítulo 14 e versículo 21, guarde na tábua do seu coração, meu irmão, minha irmã. Isso é, se você quer ver a manifestação do poder de Deus, eu quero ver a manifestação do poder de Deus.
E eu sei que você quer ver a manifestação do poder de Deus. O Deus da igreja, que recebeu todo o poder nos céus e na terra, e que seus olhos, Provérbios capítulo 15, versículo 3, estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E que, de acordo com o salmista Davi, em Salmo 139, versículo 7, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Que, de acordo com o apóstolo, que de acordo com o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículos 23 e 24, está escrito: sou eu Deus de pé, somente de perto, diz o Senhor, e não também de longe. Esconder-se alguém de modo em esconderijos que eu não veja, diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. E qual foi a ordem suprema do Senhor Jesus? Ele disse, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 21, guarde, ainda falando sobre o tripé da vida cristã. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. O Deus da igreja, o Senhor Jesus Cristo, disse: aquele que tem, se lembra que eu disse a você que nós precisamos se instruir no Evangelho da graça de Deus, conhecer seus ensinamentos, conhecer suas doutrinas, conhecer seus princípios. Veja o que o Deus da igreja, a fim de que ele se manifeste, ele disse, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, aquele é qualquer um, é desde o menor ao maior, é desde o grande até o pequeno, aquele que tem as minhas instruções e as guarda, esse é o que me ama. Aleluia. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Quando você se instrui no Evangelho da graça de Deus, Aleluia, glória. quando você conhece o Evangelho da graça de Deus, quando você conhece as instruções do Deus da igreja, que é Jesus Cristo, ele disse, ele é o que me ama e a ele me manifestarei. Você quer ver a manifestação do poder de Deus? Ele veio até mim por várias vezes. Agora, na Covid-19, eu me encontrava desempregado, eu me encontrava na última parcela do auxílio emergencial, e eu cheguei na minha sala, Senhor, é a última parcela. E eu entro para o meu quarto, eu chego na minha sala, dobro os meus joelhos, choro. Eu falei, tu me conheces, Senhor. Termino de orar, entro para o meu quarto, sento ao lado da minha cama, com a porta fechada. Quem entra não foi vizinho, não foi amigo, não foi anjo, não foi profeta nenhum, foi ele, o próprio Senhor Jesus, em pessoa. Ele entrou com os meus olhos abertos, sentou ao lado da minha cama e veio até mim e disse, você vai procurar a empresa que eu te mandar, você vai falar com o homem que eu lhe falar, e as portas vão se abrir. Estou eu lá hoje, 3 anos e meio. Glória. E o meu pai, daqui o pastor Barreto, que é prova e testemunha, que eu estou lá até hoje. E ele disse para mim, eu quero que você se aposente aí, eu quero te aumentar, e quero botar mais pessoas com você. Ele, o Senhor. Quando você conhece o seu Evangelho, quando você conhece as suas instruções, repito, Hebreus 1:1, no passado, Deus falou aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, Ele nos fala através do seu Filho, por quem construiu o mundo e a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. É Ele que manda, é Ele que governa, é o Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Eu fico muito preocupado quando eu me encontro numa reunião e eu ouço falar de todos os profetas da lei, e no final, durante 1 minuto, do Deus da igreja, do autor da vida, daquele que autoriza a sua morte ou a sua vida, fale sobre ele, pregue as nações sobre ele, estude sobre ele, exalte o seu nome. Não exalte Isaías,
Não exalte Malaquias, os respeite, mas exalte a Jesus Cristo. Fale sobre Ele, proclame as nações sobre Ele. Ele deixou isso claro no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Portanto, ide, pregai o Evangelho a todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quantas vidas eu tenho batizado até hoje. E Ele promete: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Instrução, mas instrução é lindo nós conhecermos o cânon sagrado. Eu poderia aqui entrar, falar sobre o hebraico e o grego aqui, porque sou formado em doutorado em teologia, mas não é isso que vai mudar a sua vida. São 39 livros do Velho Testamento, são 27 no Novo, totalizando 66. E o assunto central de Jeová ao mundo é salvação. Jesus Cristo: venham a mim e sejam restaurados e restituídos através de meu Filho Jesus Cristo. E Ele disse, instrução, João 14, 21, aquele que tem as minhas instruções e as guarda, esse é o que me ama, disse Jesus. As minhas, não as de Malaquias, as minhas, não as do pastor Marcelo, as minhas, não as dos apóstolos, as minhas. E os apóstolos reproduziram exatamente as instruções do seu mestre. Instrução no Evangelho da Graça de Deus. Se instrua no Evangelho da Graça de Deus, porque quando a igreja é instruída, a igreja sabe o que fazer para poder agradar ao seu Senhor e ao seu mestre. A base da salvação é a obediência ao Deus da igreja e ao seu Evangelho. Amém. Hebreus 5:9, sendo Ele consumado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Como é que você vai obedecer se você não é instruído no Evangelho da Graça de Deus? Seja instruído no Evangelho da Graça de Deus. Pilar 1, pilar 2, e eu já finalizo. De que adianta eu conhecer todo o cânon sagrado? De que adianta eu conhecer os 39 livros do Velho Testamento, a começar em Gênesis? Conheço todo o Pentateuco, conheço todos os 12 históricos, conheço todos os 5 poéticos, conheço os profetas maiores, conheço os profetas menores, como de fato conheço. Conheço os 4 evangelhos, conheço o Atos dos Apóstolos, conheço as cartas de Paulo, conheço as cartas gerais, conheço o Apocalipse, mas não tenho o poder e a graça de Deus. Pilar 2, guarde na tábua do seu coração fortalecimento espiritual, poder de Deus pela ação do Senhor Espírito Santo. Aleluia. Que foi enviado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e ele está aqui em nosso meio. Espírito de poder, Espírito de graça, Espírito de sabedoria, Espírito de juízo, Espírito de santidade, Consolador, Paracleto de Deus. É Ele que vai lhe fazer ouvir o toque da trombeta, a ação do arcanjo, porque não é carnal, não é corneta de sinfonia, é corneta espiritual. Sabe quem vai lhe abrir o entendimento para ouvir? É Ele, o Senhor Espírito Santo. Encha-se dele, meu irmão, encha-se dele, minha irmã, porque é Ele que lhe conduz à libertação, é Ele que lhe conduz a sabedoria, como já foi falado aqui essa noite, é Ele que lhe conduz ao entendimento, é Ele que produz frutos espirituais agradabilíssimos e doce à nossa alma, é Ele, o Senhor Espírito Santo, prometido pelos profetas, confirmado pelo Senhor Jesus em João capítulo 16 e cumprido em Atos dos Apóstolos capítulo 2, é o Espírito de graça. Busque esse Espírito, porque, guarde, não é
pela minha inteligência e nem pela sua. É pela sabedoria dele. Não é pela minha força e nem pela sua. É pelo poder dele. É pelo poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sabe esse problema, essa tribulação, esse processo? Sabe quem vai lhe ajudar a passar por ele, a suportá-lo? É ele, o Espírito de poder, o Espírito de graça, o Espírito de sabedoria. Eu não sei o que fazer, pastor. Ah, meu Deus, o que eu faço nesse problema? Ah, meu Deus, é Ele, o Espírito de sabedoria, nas encruzilhadas de decisões, que vai lhe dizer exatamente o que fazer. Amém. Glória a Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 4 está escrito. Guarde. Provérbios capítulo 18, versículo 4. Cova profunda são palavras da boca do homem, mas ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Aleluia. Sabe o que significa isso? Cova profunda. Qual a maior cova que a gente pode conceber no mundo? É o oceano. É o maior buraco existente. É grande, é profundo, tem limite. A gente pode chamar o quê? De riqueza de entendimento e compreensão hoje. Inteligência. Hoje a tecnologia chama a inteligência artificial. É poderosíssima, de acordo com o homem mais rico do mundo, que é Elon Musk. Ela já absorveu toda a sabedoria, melhor, inteligência humana. E diga-se de passagem que todo conhecimento humano é somente comparado a uma gota d'água do oceano diante da sabedoria transbordante. É comparado a um grãozinho da areia da praia. A sabedoria do Senhor nosso Deus, em contraste com a sabedoria humana, é inesgotável. Sabe o que ele diz a você através de Provérbios 18:4? Cova profunda são palavras da boca do homem, mas ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Quando os homens olharem para você, quando você olhar a você e dizer: não há mais solução, nós somos esgotados, ele diz assim: mas a minha sabedoria é inesgotável. Eu tenho a resposta ao seu problema. Amém. Ele é o Senhor que transmite a solução do seu problema. Aleluia. Por meio da presença do Senhor Espírito Santo. Amém. Então se encha do Espírito Santo. Aleluia. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissensão, mas enchei-vos do Espírito. Sabe o que o Senhor diz a você? Não vos embriagueis com as redes sociais, não vos embriagueis com as fofocas, não vos embriagueis com os games, não vos embriagueis com nada daquilo que não pode lhe instruir na verdade, e não pode lhe fortalecer, e não pode lhe inspirar a lhe trazer soluções e respostas, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo declara em Efésios 6:10: fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Não é pela minha força naquela tribulação, naquele processo, é pelo poder de Deus, pela ação do Senhor Espírito Santo, que deve ser buscado. Primeiro pilar: se instrua no Evangelho da graça de Deus, para que você saiba o que fazer e agrade o seu Senhor, e Ele se manifeste a você. João 14:21. Mas não somente se instrua no Evangelho da graça de Deus, se encha do poder e da graça dele, para que você seja capacitado a obedecer e a honrar o seu Senhor, porque não é pela minha nem pela sua força, é pelo poder de Deus, pela presença do Senhor Espírito Santo. E por fim, o terceiro pilar: não tire nenhum desses pilares, porque senão a cadeirinha cai. E qual o terceiro pilar? Falamos sobre a instrução, João 14:21, para que ele se manifeste a você. Sem instrução, esqueça, o Senhor não se manifesta. Você fica ao Deus dará, pela misericórdia dele. Deus dará não é aliança, aliança é cumprimento de acordos. Se instrua no Evangelho da graça de Deus, para que ele se agrade e o poder dele se manifeste. Se fortaleça no poder do Senhor Espírito Santo. Isso exige renúncia.
Ele te encha e você seja capacitado a agradá-lo, a obedecê-lo, a honrá-lo. Repito, é pelo poder e ação do Senhor Espírito Santo. E por fim, o terceiro pilar para mim finalizar. É isso aí. Seja disciplinado. Aleluia. Glória a Deus. A disciplina tem 7 virtudes. 7 determinadas pelo Evangelho da Graça de Deus. Guarde, anote. Primeira virtude disciplinar: amor. Supremo mandamento do Evangelho da Graça de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, do 38 ao 40. Aproxima-se um escriba do grande mestre: Senhor, qual o grande mandamento da lei? E ele disse: ouça, ó Israel, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Esse é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque esses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tiago 4,7 ele diz: porque quem não usou de amor e misericórdia, o juízo será sem misericórdia. Ame meu irmão, ame minha irmã. Glória. Mas ele não merece. Quem julga mérito não sou eu, não é você. Ame, plante o amor. Supremo mandamento do Evangelho: a honra não vem do seu próximo, a honra não vem do seu marido, a honra não vem do seu patrão, a honra vem dele. Amém. E como é que eu amo? Como é que eu amo? Romanos capítulo 5, versículo 5: mas o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Se encha do Espírito e Ele derramará esse amor, que não é simplesmente um sentimento gostoso. O amor, ele demonstra, ele leva atitudes. 1 Coríntios capítulo 13: não se porta mal, não pensa só em si, não age com inconveniência. Amor é atitude. Primeira virtude disciplinar: ame. Amor. Segunda virtude disciplinar: verdade. A igreja anda na verdade, a igreja respeita a verdade. Jesus Cristo, João 14,6, é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, entre o caminho e a plenitude e a alegria e a salvação, existe a verdade, a graça, mas a verdade. E se eu tropeçar e cair? Seja humilde. 1 João 9: caído não é aquele que cai, caído é aquele que cai, levanta, sacode a poeira e vai em frente. Em vez de você ficar aí caído porque pecou, porque transgrediu. 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. Amor, ame. Segundo, saiba a verdade de todas as coisas. Ande na verdade, ande em Cristo. Segunda virtude disciplinar: verdade. Terceira virtude disciplinar: justiça. Dê a Ele o que é dele, depois vá para a batalha. Dê a Ele o que é dele. Você, como igreja, precisa saber a sua missão como igreja na terra. Qual é a missão da igreja na terra? Não quero saber do que os profetas do passado disseram. Eu quero saber o que o meu Senhor Jesus Cristo declarou. Missão da igreja na terra: João capítulo 4, versículos 23 e 24. Deus é Espírito, e o que importa é aqueles que o adoram em espírito e verdade, porque o Pai procura aos tais que assim o adoram. Sabe o que significa? Sabe o que significa andar em justiça? É dar a Ele o que é dele, e a César o que é de César. É você adorá-lo. Sabe o que significa adorá-lo? É fazer exatamente o que Ele determina no seu Evangelho. A mais alta expressão, e eu já finalizo, já estou finalizando, a mais alta expressão de amor ao Senhor nosso Deus é caminhar pela fé e andar no Espírito, não nos sentimentos humanos. Quando foi que o Senhor avalizou alguém? Ah, que raiva! Ah, que ódio! Cuidado, isso é sentimento da natureza humana. Se bater, levou. Se falar, vai ouvir. Então guarde um recado do apóstolo Tiago 1:20. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Põe a tua mão, que ele tira dele. Escolha.
é você colocar sua mão e ele tirar dele. Porque a ira do homem, o sentimento do homem, a atitude do homem, movido pela natureza humana, não opera a justiça de Deus. A igreja precisa entender. Filipenses 1:29. Vos foi determinado o não só crer nele, e sim padecer por ele. Sabe o que significa padecer por ele? Na carne é impossível. Por isso eu falei do segundo pilar, que é o fortalecimento. É lindo conhecer o cânon sagrado. É lindo estudar. Eu, por menos, foram 5 anos de faculdade teológica. Mas isso não muda a sua vida. O que muda a sua vida é você ser instruído. Mas uma instrução no Evangelho da graça de Deus que te leve à prática da fé, da confiança, fortalecida pelo poder do Senhor Espírito Santo. Se fortaleça, meu irmão. Se fortaleça, minha irmã. Se encha do Espírito de poder, do Espírito de graça. E seja disciplinado. Eu estou na segunda virtude. A primeira, amor. Só Ele, o Espírito Santo, para te encher do amor. Conheça a verdade de todas as coisas. Ele é o Espírito da verdade, é o revelador da verdade. E o primeiro lugar que ele te conduz é o Evangelho da graça de Deus, porque ele glorifica Cristo. A terceira virtude, disciplinar a justiça. Dê a ele o que é dele, o adore. Faça exatamente o que ele quer. O adore. Proclame o seu Evangelho. Tenha amor pelos perdidos, caídos, errantes, que a cada dia tem sido massacrado pelo nosso adversário. Ai, que dor me dá em passar pela rua e ver a imagem e semelhança do Senhor como um andarilho, como um mendigo, procurando o que comer numa lata de lixo. Ah, como isso me dói. Para quem me conhece sabe que quando eu paro num restaurante, eu pego um pouquinho da minha comida e tenho o maior prazer em jogar para os pombinhos, porque eles sentem. O coração do Senhor chora, Ele conta comigo e contigo. Faça o que Ele determina. Isso é adoração. Proclame o Evangelho, para que o Espírito Santo possa convencê-los do pecado, justiça e juízo. A terceira missão da igreja na terra: trabalhe pelo crescimento, desenvolvimento, o aperfeiçoamento dos santos, como a querida esposa do pastor acabou de dar um brilhante estudo aqui agora. Efésios 4, 11 e 12. A uns ele deu como apóstolos, a outros ele deu como profetas, a outros ele deu como evangelistas, a outros ele deu como pastores, a outros ele deu como doutores. Sabe o que ele exige com isso? Exigindo a edificação do corpo de Cristo. Sabe quando é que ele vai estar satisfeito? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Como já foi dito aqui, um pensa isso: unidade, comunhão, para que sejamos todo um, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por aí a todo vento de doutrina. Pastor, só pode ler isso? Não, não precisa, eu já tenho conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Isso é heresia. Cumpra sua missão como igreja. Dê a Deus o que é de Deus. O adore. Ganhe almas ao seu reino. E trabalhe pelo crescimento e o avanço do seu reino. E no final de Efésios 4, no versículo 15, ele diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Repito, se encha do amor. Não faça nada por barganha. O Espírito só intercede quando aquela atitude é impulsionada pelo amor, ou melhor, impulsionada pelo Senhor Espírito Santo. Ande na justiça. Terceira virtude, disciplinar. Quarta virtude, disciplinar: creia, confie, a tempo e fora de tempo. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradá-lo. Glória a Deus, aleluia. Agora, cuidado, a fé é uma das ferramentas disciplinares. Se fala muito em fé. Fé tem que ser acompanhada pelo amor, fé tem que ser acompanhada pela verdade, fé tem que ser acompanhada pela justiça, fé tem que ser acompanhada por mais uma virtude disciplinar: sacrifício. A igreja sacrifica. Nada que venha do alto é fácil, ou melhor, é impossível. Bem feito para mim e para você. É impossível, pastor Marcelo.
Não é difícil, não existe nada difícil, é impossível. Tudo que o Senhor te pede, o casamento vem dele, 2 pessoas sem a presença do Espírito de Deus, e não abrir mão, é impossível, fracassa. É preciso sacrifício, é preciso renúncia. Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos que apresente vossos corpos santo e em sacrifício vivo. E eu finalizo. Apocalipse 1,6. Ele nos fez um reino de sacerdotes. Sabe o que significa sacerdote? Dote, presente. Sacer, aquele que serve. O Senhor ensinou sobre a segunda anilha. Sabe quando é que sobe? Quando é no sacrifício. Quando te custa o segundo boi. Gideão, em momento de crise, disse: está aqui, Senhor. O Senhor disse a ele: nananina não é esse que eu quero, é o teu melhor, é o segundo boi. Sacrifício. 5ª virtude, disciplinar. 6ª virtude, disciplinar. Paciente e perseverança. Continue, insista em plantar, não em tentar implantar. Hebreus capítulo 4, versículo 10, versículo 36. Vocês necessitam de paciente perseverança, para que depois, Deus está demorando, para que depois de você cumprir a vontade de Deus, você possa alcançar a promessa. A promessa sempre chega algum tempo depois de que primeiro você faça o que Ele exige. Paciente perseverança, 6ª virtude, disciplinar. E a 7ª, resiliência. Sabe o que é isso? Caiu, levanta, sacode a poeira, vai em frente. Não tem carne, come pão. Não tem feijão, come arroz e pão. Não tem carne, come ovo. Quando eu o adorar e o servir de forma numerosa, isso é para você guardar. Aí o poder de Deus começa a se manifestar. Quer resposta? Quer bênção? Desculpe, o meu compromisso é com a verdade e com o Evangelho. Eu te amo, mas eu quero ver a sua transformação como aquele que apacenta o rebanho de Deus. Quer resposta da parte de Deus? Eu também quero. Sabe como é que Ele é glorificado? Não é simplesmente você ficar igual um papagaio. João 15,8, disse o Deus da igreja: nisso é glorificado meu Pai, em que se dê muitos frutos. Fiz um evangelismo tem 15 dias. Eu evangelizo todo dia, manhã, tarde e noite. São centenas de almas ao Senhor que eu apresento mensalmente. Eu tenho autoridade para falar com você. Não há hipocrisia. E que ele me mate aqui se eu estiver mentindo. O pastor sabe disso ali. Ele sabe, ele está aqui de prova. Quer resposta? João 15:16. Não foi eu que escolhi a você. Não foi você que me escolheu. Eu é que escolhi a você. Amém. Para que você vá e dê fruto, a fim de tudo quanto você pedir ao Pai em meu nome, Ele te conceda. Está doendo, Jesus. Cadê a resposta? Vem o Espírito Santo. Cadê os frutos? Já dei há 15 dias. Como? Como é que é? Isso é numerosos frutos? Isso é muitos frutos? É todo dia! Eu trabalho, eu cuido da minha casa, todo dia eu dou frutos ao Senhor. O terceiro pilar para finalizar: disciplina. Disciplina e amor. Disciplina em verdade. Disciplina em justiça. Disciplina em fé. Disciplina em sacrifício. Disciplina em paciente perseverança. E disciplina em resiliência. E eu fecho aqui. Quando você é instruído, ou tem a humildade para estar em processo de instrução, vindo num culto abençoado como esse hoje, que eu fui ali instruído com uma palavra maravilhosa em Tiago 3,13, a continuação. Quando você simultaneamente busca o poder de Deus, pelo poder e ação do Espírito, se fortalece para cumprir, consequentemente você será disciplinado em amor. E aí eu finalizo agora. João 14:21. Aquele que tem, disse o Deus da igreja. Não estou falando que foi Isaías que disse, nem Malaquias, nem Moisés. O Senhor deu logo um corte quando os judeus vieram com essa conversinha fiada.
nós temos a Salomão, a sabedoria de Salomão, linda em Provérbios e outros escritos. Mateus 12, a partir do versículo 44. Conhecestes a Salomão? Eis que aqui há alguém maior do que Salomão. Nós temos Abraão por pai, antes que Abraão existisse. Eu sou João. Ele, o Senhor Jesus Cristo, eu finalizo. João 14, 21. Aquele que tem as minhas instruções do Evangelho da graça de Deus e as guarda, esse é o que me ama. Adoração, salvação de almas e edificação do corpo de Cristo. Se instrua, se fortaleça e ande em disciplina. E aquele que tem as minhas instruções, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a Ele. Quer ver a manifestação do poder de Deus? Guarde esses 3 pilares. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.